Então, na Ásia, eu conheci uma pessoa que morava na Nova Zelândia. E daí a gente ficou um tempo na Ásia, viajamos juntos, passamos um tempo juntos lá. E daí a gente continuou conversando. No início, eu não queria relacionamento à distância, nem ele, mas o fato de conversarmos todos os dias, fazermos chamadas de vídeo todos os dias, acabamos nos envolvendo em um relacionamento. E ele comprou a passagem para vir para cá. E ele veio e ficou 5 semanas. Eu estava, tipo, apaixonada, tudo estava indo muito bem, e daí nós viajamos por aqui, nós fizemos um cruzeiro juntos, ele ficou aqui na minha casa, e daí nós não queríamos continuar nesse relacionamento à distância, e estávamos pensando no que fazer para resolver isso. Então ele falou: porque você não vem para Nova Zelândia, você conhece, você vê se você gosta, se você quer mudar para cá, o que vamos fazer, né? Só que minha graduação ia sair lá para outubro, novembro. E daí ele falou: então vem em dezembro, você passa o Natal, você conhece minha família. E foi daí que eu decidi: tudo bem, então vou para Nova Zelândia. E daí, 3 semanas e 4 dias antes da viagem, eu simplesmente descubro que ele estava me traindo, que ele estava ficando com a ex-namorada dele, né? Ele tinha encontrado com ela, e daí eles ficaram, e depois eu fui conversar com ele, perguntar, para ele me pedir, né, para ele me contar toda a verdade durante todo esse tempo que nós estávamos juntos, e ele falou que ele tinha ficado com elas outras vezes, e que ele não sabia o que fazer, porque ele gostava de mim, mas ao mesmo tempo tinha sentimentos por ela. E daí virou essa bola de neve. Claro que eu fiquei arrasada, né? Porque eu estava com uma pessoa há 1 ano e meio, acreditando que tudo ia estar bem, faltavam 3 semanas para a viagem, e assim, ele simplesmente fazer isso comigo. Eu lembro que eu fiquei bem mal nos primeiros dias, eu não sabia o que fazer. A minha primeira ideia foi não querer, não tentar cancelar a viagem, só que eu não ia ter reembolso. Ele me ajudou a pagar a viagem, mas o voo, eu paguei a maior parte do voo. Ele tinha comprado uns voos internos, pagado os hotéis, pagado algumas outras coisas. Mas eu pensei assim, eu falei: não vou ter reembolso, eu não vou deixar de viajar por conta dele. E daí eu falei: não, eu vou dar meu jeito e vou nessa viagem. Só que eu estava muito preocupada. Eu sempre tive uma reserva financeira. Só que como eu estava no mestrado, não conseguia trabalhar horas suficientes para ter um savings. Então, assim, todo o dinheiro guardado que eu tinha gastado durante o mestrado, tipo, coisas básicas, aluguel e tudo mais, porque eu não tinha, tipo, muito dinheiro mais guardado, e eu não estava trabalhando muito para conseguir guardar dinheiro. E daí eu não tinha dinheiro. Eu falei: nossa, como que eu vou viajar se eu não tenho dinheiro guardado? Eu tava contando, tipo assim, eu tô no relacionamento, vou ficar na casa dele a maior parte do tempo, claro que eu vou ajudar nas despesas da nossa viagem, mas não seria muita coisa, né? E eu falei: nossa, 5 semanas na Nova Zelândia, pagando hotel. Eu falei: gente, como que eu vou fazer? Não vai ter como. E daí eu lembro que eu já tava trabalhando como engenheira, né? Aí eu falei: vou fazer uns cleaner. Ainda fiz uns trabalhos de cleaner para ganhar uma graninha. E aí eu tive a ideia de fazer um post no grupo Host a Sister. Primeiro fiz nesse grupo do Facebook, que eu já tinha recebido uma pessoa aqui na minha casa desse grupo, e eu também já tinha me hospedado na casa da mesma pessoa, da Larissa, o nome dela é Larissa. E eu também já tinha conhecido mulheres, né? Eu não tinha, tipo, hospedado muitas mulheres, mas já tinha conhecido muitas mulheres desse grupo. Na África, eu conheci, assim, muitas mulheres legais. Inclusive uma que eu fui dormir na casa dela, assim, do nada. E o filho dela se apaixonou por mim, um curumizinho lindo. Então, assim, mas enfim, já pulou essa história da África, né? Mas eu conheci muitas mulheres legais. E lá eu fiz esse post nesse grupo. Aí logo depois eu achei o grupo Mulheres na Nova Zelândia e resolvi fazer um post lá também. Contei um pouco da minha história e perguntei se alguém poderia me receber. Então, assim, todos os planos que eu tinha feito com o término do relacionamento, eu não ia ter como seguir, né? Porque os planos tinham sido feitos com ele. Então, eu não tinha chance de eu ir pra lá ficar com ele, sendo que ele estava com outra pessoa. Então eu tinha que dar meu jeito. E aí, nesses grupos, nos dois grupos, muita gente me respondeu. Eu fiquei assim, eu lembro que eu até chorei, emocionada, porque eu não esperava que eu ia ter tantas respostas. Inclusive, a Maia foi uma das primeiras pessoas que me respondeu no grupo. E de imediato nem quis saber nada de mim, nem me perguntou nada, já disse que eu podia ficar na casa dela. E assim, eu fiquei muito em choque, porque quando as pessoas me perguntam do que eu tenho medo, eu sempre digo que o meu maior medo é das pessoas. Eu tenho medo de pessoas.
E, assim, o fato das pessoas terem aberto a porta da casa dela, essas mulheres incríveis, aberto a porta da casa delas para me receber, foi algo assim que eu falei, nossa, eu recebi muito convite. Algumas eu só consegui encontrar, outras eu não consegui nem encontrar. Mas eu recebi muito, muito convite para ficar na casa dessas meninas, tanto do grupo desse Host Assista, que são só mulheres também, como de mulheres na Nova Zelândia. E daí foi aí, eu falei, então vai ser isso. Aí eu fiz o meu planejamento de viagem de acordo com as meninas que poderiam me receber. Então, por exemplo, a Maia poderia me receber tais dias. Então eu ia para casa da Maia, a Daphne ia me receber tais dias. Então eu ia para casa da Daphne. Então eu fiz meio que um roteiro de acordo com as meninas que poderiam me receber na casa dela. Eu lembro que a Maia me ofereceu para ficar lá, e ela perguntou quando você queria, e eu falei, ai, mas de acordo com o cronograma, talvez eu estaria lá no Natal, mas não se preocupe, eu posso ir para um hostel na noite de Natal, não incomoda. Ela falou, não, de forma alguma, você vai passar o Natal comigo, e assim, eu serei eternamente grata, Maia, por ter me recebido lá no Natal, ter me apresentado seus amigos, os seus curumins que me trataram super bem, os amores. Então, assim, eu sou eternamente grata a tudo que você fez, assim, todo o apoio que você me deu. Não só você, mas todas as meninas, assim, foi incrível. Eu não tenho nem palavras, assim, hoje mesmo eu fiz o post lá no grupo de mulheres na Nova Zelândia para agradecer, né, que hoje que eu tive Na verdade, eu tinha escrito, mas eu não tinha todas as fotos ainda. Eu fiz o post, postei lá. Mas foi assim que eu falei, eu não vou desistir da Nova Zelândia só por causa de um homem, sabe? Eu falei, eu não vou deixar ele estragar mais isso. Ele já tinha estragado, já tinha feito um estrago bem grande na minha vida, porque, quer ou não, você perde 1 ano e meio. Eu perdi 1 ano e meio no relacionamento à distância, com uma pessoa que prometia tudo, que falava que me amava, estava aprendendo a falar português, falou em português que me amava, fez todo o esforço de vir para cá, fazendo todas as promessas de eu ir para lá, falando sobre casamento, sobre ter filhos, e simplesmente fazer isso. Então, assim, foi dolorido para mim, mas eu falei, eu não vou desistir da minha viagem, porque eu já tinha tudo, e a Nova Zelândia sempre foi um sonho para mim, mesmo antes de mudar para Dublin. Então, eu falei, esse é o momento e eu vou. Eu lembro que no post que eu fiz no grupo de mulheres na Nova Zelândia, eu recebi vários comentários de meninas falando, não vem agora, pensa melhor, você vai ter problema na imigração, coisas assim. Mas eu não sou uma pessoa irresponsável, eu sou uma pessoa muito centrada, muito organizada. Então, claro que eu não ia me colocar em risco. Se as meninas não pudessem me receber, eu daria um jeito. Eu não ia ficar na rua, claro, mesmo não tendo dinheiro, mas tem inúmeras outras formas de conseguir acomodação. Eu trabalharia em troca de hospedagem, ou talvez, eu sei que não pode trabalhar, mas eu falaria num hostel, alguma coisa assim, ou pediria um dinheiro emprestado, coisa que eu não costumo fazer, mas eu daria meu jeito. Eu não sou uma pessoa que vai simplesmente no impulso, sabe? Não era um impulso. Eu sou bem organizada e bem centrada nas coisas que eu faço, então não seria assim só uma aventura, vai, né? Aliás, quando você fez essa opção de vir e você não largou tudo, você não teve nenhum receio? O fato de que, por exemplo, você ofereceu toda a sua informação, né, até para mim, mas Uhum. eu não quis saber, né? Mas você também poderia me perguntar de mim, e você não perguntou nada, você só veio. Você não fez tipo de verificação das pessoas? Então, como a maioria das mulheres que me receberam eram brasileiras, e, claro, eram mulheres, então, assim, eu falei, não, eu vou confiar. Eu vou confiar, e assim, se elas comentaram lá, eu tenho certeza que elas não vão fazer o mal, ou não querem, não, eu tenho certeza que elas não querem fazer nada, sabe? Elas só estão ali mesmo porque elas sentiram no coração dela que elas precisam me ajudar, como foi exatamente a palavra que a Daphne de Auckland, me recebeu na casa dela. E ela disse que ela leu o meu post e sentiu no coração dela que ela precisava me ajudar, e ela me ajudou. Inclusive, nossa senhora, a Daphne é um amor, gente. Eu preciso falar da Daphne, ela cozinhou bife de fígado pra mim. Eu amo fígado, eu sei que muita gente não gosta, mas ela cozinhou e, assim, foi idêntica à comida da minha mãe, que a minha memória foi lá no Brasil. Nossa, eu falei pra ela, eu quase choro emocionada. E, assim, foi incrível, mas
Eu acredito que as pessoas que ofereceram ajuda foi porque realmente elas sentiram. Eu acho que a pessoa não ia comentar ali naqueles grupos só pra querer fazer algo de mal ou não sei. Mesmo as meninas que comentaram dizendo pra eu não vir ou adiar a viagem, eu não acredito que elas tenham feito isso por mal. Talvez elas tenham feito isso de uma forma pra tentar me alertar ou tentar da forma que elas viam, né, mas assim, eu já tinha decidido e aí eu não estava ali, assim, para pedir opiniões, eu estava para pedir ajuda para quem pudesse me receber, né. Mas eu sei que elas não fizeram os comentários por maldade ou algo do tipo, elas comentaram mesmo só porque elas achavam que aquilo seria o melhor, na visão delas, né. Então eu não tomo esses comentários como ruins. Como é que você descobriu que ele estava com a outra pessoa? Porque você estando à É distância, você não tá lá. É bem mais difícil, exatamente. Eu descobri porque a gente fazia chamada de vídeo todos os dias, né, então teve um fim de semana que a gente não fez chamada de vídeo. Na verdade, assim, durante o relacionamento teve poucas vezes que a gente não fez chamada de vídeo, então assim, um dia então assim, eu não desconfiava muito, né, um dia ou outro, e daí teve 2 dias seguidos que ele não fez chamada de vídeo, a gente falou por mensagem, mas ele não fez chamada de vídeo, e no terceiro dia ele me ligou de fora de um prédio dizendo que estava indo para o escritório, mas ele normalmente não vai para o escritório, ainda mais numa segunda-feira, né. E as chamadas de vídeo que ele não tinha feito era no fim de semana, então foram assim, sábado, domingo e segunda-feira ele me ligou do office. E aí eu vi que ele estava estranho, diferente, e eu perguntei dele se tinha acontecido alguma coisa, ele falou que não, que eu estava overthinking, que ele estava ansioso pra eu ir, isso 3 semanas e 4 dias. Que me amava e que estava muito feliz que estava chegando o Natal e que a gente ia se ver. E daí eu percebi que ele estava diferente, né. Aí no quarto dia, ele ligou de novo e eu ainda estava com aquilo na minha cabeça, ele tá diferente, ele tá diferente. O olhar dele, sabe, estava diferente. E aí eu perguntei se ele tinha me traído, se ele tinha ficado com alguém. E aí ele, no primeiro momento, ele ficou em silêncio, não sabia o que responder, e nem precisava mais, o silêncio dele já falou tudo, né. E aí eu comecei a perguntar, eu sabia dessa ex-namorada dele, eu sabi ela morava em Auckland e ele mora em Wellington, né. Agora eles moram juntos, mas ela morava em Auckland na época, quando eles separaram tudo, ela morava em Auckland. E o que aconteceu foi, ela mandou mensagem pra ele, ele simplesmente foi de Wellington pra Auckland no fim de semana que ele não me ligou, ele ficou com ela. E daí eu fiquei perguntando, né, se tinha acontecido alguma coisa, aí ele contou e aí eu falei: "Ah, me fala toda a verdade, tudo o que aconteceu, eh, me fala as outras vezes se você ficou com ela", e aí ele foi falando tudo. Ele não negou, ele falou. Inclusive não foi só essa vez que ele me traiu com ela, outras vezes ele me traiu com ela. Logo depois que ele voltou daqui da Irlanda, ele ficou 5 semanas aqui, quando ele voltou, o voo dele parava em Auckland, ele ficou com ela lá, em Auckland, logo Meu depois de ter Deus. saído daqui. Ou Ele seja, foi não muito tinha nem tirado o seu não, cheiro do corpo dele e já foi lá pra não, outra. ele ficou com ela. E assim, Parabéns. pra mim foi muito dolorido, porque eu gostava muito dele, sabe, eu acreditava que ele era a pessoa, né. Eu acreditava, ele me fez acreditar nisso, porque assim, não foi eu me iludindo, sabe. É porque as pessoas falam: "Ai, mas você só encontrou ele 2 vezes, uma em outubro e uma aí", mas as pessoas não sabem como era o nosso dia a dia, por mais que a gente não estivesse fisicamente um com o outro, mas nós passávamos horas conversando, então, tinha muita interação, ele conhecia meus amigos, minha família, e assim, a gente conversava sobre tudo. Mas é isso, né. Daí, chegando aqui, você achou que você ia conseguir falar com ele lá em Wellington, né? Porque você foi lá visitar a casa dele, certo? Sim, meu primeiro plano na verdade, quando eu fui pra aí, eu não queria encontrá-lo. Só que eu conversando com a primeira pessoa que me recebeu, ela não é brasileira, ela é kiwi, e a gente eu contei a minha história e tal, e eu falava: "Nossa, eu só quero entender o porquê disso ter acontecido, só queria entender o porquê disso ter acontecido". E daí, ela falou: "Ah, vai lá conversar com ele". E aí eu fui conversar com ele, e ele não abriu a porta da casa pra mim. Eu falei: "Ah, então não tem mais nada pra entender, né, então não tem mais o que se falar, né". Não abriu Eh, a porta ou você não ele entrou? Como que não, funcionou ele isso? não abriu, a porta não estava aberta, eu primeiro mandei mensagem, eu o vi pela janela, mandei mensagem: "Estou aqui na porta da sua casa, devo bater ou você vai sair pra gente conversar?". Ele não respondeu e eu fiquei apertando a buzina da campainha e ele também não atendeu, Que horrível. E você ele viu não que ele atendeu. estava lá. Ele estava lá e estava com ela, porque as roupas dela estavam penduradas no varal.
Então ela já estava morando com ele. Que maravilha. E aí, um certo passarinho me contou que você encontrou no Ano Novo, na praia. Nossa, então, aí depois disso eu falei, não tenho mais nada, né, o que entender. Segui com a minha vida. Depois de Wellington, eu fui para New Plymouth, depois fui para sua casa, fui para Hamilton e nenhum contato com ele. Para mim tinha morrido mesmo. E depois de Hamilton, fui para Tauranga, para Monte Manganui. Belíssima lá na praia no último dia do ano, toda feliz, lugar lindo, me divertindo horrores, quando eu me deparo com um casal lindo na minha frente. Vi os dois lá. Agora, olha o azar que eu tive. O cara mora em Wellington e eu viajando em Tauranga. Tauranga para Wellington é bem longe. Tive o azar de encontrar com eles lá. E daí, eu não sei se eu deveria, ou talvez não, mas fui lá e falei com ele. Falei tudo que estava entalado aqui. Não fiz nenhum barraco, nem gritei, não exaltei minha voz. Falei com ele no mesmo tom de voz que eu tô conversando com você. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa muito controlada. Eu tenho um amigo que fala, nossa, se fosse eu tinha dado na cara dela, na cara dele. Eu falei, não, gente, não sou assim, não tem necessidade, eu sou contra a violência. E daí eu falei tudo pra ele, né? Primeiro ele levou um susto quando ele me viu. E aí eu falei tudo que eu tinha pra falar pra ele. Ela começou a se meter na conversa e eu falei, eu não tenho nada pra conversar com você. A minha conversa com ele, então, por favor, não se meta. E ela começou a querer brigar, se exaltar, e eu falei pra ele só segurar ela. E daí ela começou a falar que ele tinha terminado comigo, que quando tava com ela ele tinha terminado comigo. E daí eu direcionei a palavra pra ela e falei, olha, você sabia que ele estava comigo o tempo inteiro, você sabia que eu estava vindo pra cá pro Natal, pra passar o Natal com ele, e mesmo assim você ficou com ele. Então não diga pra mim que ele tinha terminado comigo, porque ele não tinha terminado comigo quando ele ficou com você e você sabia. E eu falei, eu não tenho nada pra discutir com você, eu estou falando com ele. E aí eu terminei o que eu tinha pra falar e simplesmente saí, porque eu não queria mais perder meu tempo nessa situação. Primeiro porque eu jamais voltaria pra ele, por tudo que ele fez eu jamais voltaria. Apesar de eu ter gostado muito dele, de ter tido todo aquele sentimento, mas quando eu estava em Tauranga, eu já estava assim muito, muito bem comigo mesma. E eu tenho amor próprio. Eu primeiro preciso me amar pra amar alguém. Então assim, não tem um ponto na minha vida que eu vou pensar, vou voltar pra um cara que foi o maior filho da puta, o maior sacana comigo, fez tudo o que fez comigo e eu vou voltar pra ele simplesmente porque eu gosto do cara. Não, não funciona comigo, não funciona assim. Então já estava muito bem comigo. Eu falei, quer saber, eu não vou perder meu tempo com eles, né? Então, simplesmente vou embora. E fui embora. Só que eu sou uma pessoa tão sortuda que no dia seguinte, no primeiro dia do ano, eu fui subir o Monte Manganui para ver o primeiro nascer do sol do ano. Subo o monte de madrugada. Quando eu chego lá em cima, uns 5 minutos depois, os dois chegam lá. E eles, como se não bastasse só chegar, claro que eles me viram lá, né? Mas eu também ignorei, porque eu falei, não vou perder meu tempo, não vou deixar isso estragar meu dia, meu início de ano. Mas ele pediu ela em casamento lá no Monte Manganui, nesse dia. Eu sei porque a Maria, que me recebeu lá em Wellington, ela tava já vendo o Instagram da menina, do Facebook, sei lá o que. E ela falou, Rayane, tu não acredita, tu tá no monte, ele tá aí também, ele acabou de pedir ela em casamento. Eu falei, bom pra eles. E aí eu mais azarada ainda, aí pronto, né? Eles me viram lá, eu os vi, mas eu ignorei, eles também não me aproximaram. No mesmo dia, à tarde, eu fui ver o pôr do sol com a Marina linda, que me recebeu lá no Monte Manganui. Eu encontrei ele, eu vi, né, ele na praia também lá para ver o pôr do sol, só que ele estava sozinho nesse momento. Eu falei, não vou deixar isso estragar meu dia. Eu até tinha planos de ficar alguns dias mais em Tauranga, mas eu falei, não vou querer ficar tendo essa péssima visão toda hora que eu sair de casa. E aí no dia seguinte, eu fui para Auckland. Eu pensei que isso me magoaria mais, que eu ia chorar, eu ia ficar triste, mas no primeiro momento eu fiquei com raiva, eu senti muita raiva, mas depois para mim foi indiferente. Eu falei, eu não vou perder meu tempo, eu não vou deixar que ele estrague a minha viagem e eu vou só seguir a minha vida fazendo o que eu gosto, que é viajar, me divertir e deixar isso para trás. E foi isso. Eu fiquei um pouquinho de medo, porque eu ia pra Ilha Sul logo depois, né?
E eles iam também, porque ele tinha o ferry, a gente tinha comprado o ferry junto, e eu sabia que ele ia com ela no ferry, porque ele não tinha cancelado o ferry. Não tinha reembolso, então ele não ia cancelar. E ele já tinha férias bucadas no trabalho dele lá, então eu falei, com certeza ele vai pra lá. Se ele tá aqui em Tauranga, com certeza ele vai pra Ilha-Sol. E ele foi pra Ilha-Sol, no mesmo período que eu fui. No mesmo período que eu fui. E assim, eu fiquei meio receosa pra não encontrar ele. Eu falei, ai, tomara que eu não encontre ele lá. Mas graças a Deus, graças a todos, não encontrei, né? Ai, ai, Mas mulher. pra mim morreu, e assim, eu não fiquei mal durante a viagem, pelo contrário, eu fiquei muito bem. Foi uma viagem que me fez muito bem, me diverti muito, amei a Nova Zelândia, nossa, amei demais, quero muito voltar. Na verdade, eu tava pensando até em mudar umas raparigas aí, ou as meninas, não posso falar rapariga. Rapariga Pode. é uma forma carinhosa, viu? Nossa, falando e eu me animando, eu fiquei bem interessada em mudar pra Nova Zelândia. E também outros fatores me conquistaram. Então, literalmente, né? Uhum, não foram só as belezas da Nova Zelândia, foram algumas belezas que estão na Nova Zelândia. Teve um lado bom também dessa separação, não foi só um lado ruim, porque eu conheci pessoas incríveis. Se esse relacionamento não tivesse terminado, eu não teria conhecido todas as meninas maravilhosas que me hospedaram. Eu conheci uma pessoa aí também, um brasileiro, que foi assim bem legal, ele foi incrível. A gente conversou, ele me fez eu me sentir muito bem. A gente fez um piquenique, fomos jantar, então assim foi algo bem legal que eu não esperava que acontecesse jamais. Não imaginei mesmo que eu ia conhecer alguém aí, até porque eu fui nessa viagem não pra ver ninguém, tipo, não pra ver meu ex ou pra encontrar um homem ou ficar com alguém. Eu fui nessa viagem por mim mesma, sabe? Então, o fato de eu ter encontrado esse brasileiro lá foi muito legal. Foi algo assim meio que inesperado o que aconteceu, mas foi incrível. Ajudou a experiência a ter sido incrível na Nova Zelândia. Mas aí você está num relacionamento à distância de novo? Não estamos em relacionamento, não. Não estamos em relacionamento. Ele mora em Auckland, então eu conheci ele aí e a gente conversou, a gente teve um tempo bom juntos, mas não estamos em relacionamento, não. Entendi. Sigo solteira, trabalhando muito. Muito bem. Mas É bom para dar uma, como é que chama? Botar um óleo ali na engrenagem, né? isso aí, que já tava um bom tempo sem óleo essa engrenagem, viu? 6 meses, então foi bom. Foi bom. E mesmo porque, Ai, gente. queira ou não queira, brasileiro é melhor que kiwi, né, não? Oh, e esse brasileiro me surpreendeu de uma forma que, meu Deus do céu. Fazia um bom tempo que eu não ficava com brasileiros e foi uma surpresa, assim, incrível. Incrível mesmo. Muito bem. Incrível. Muita gente boa, assim, um cara inteligente, assim. Nossa, não tenho nem palavras pra descrever ele, sabe? Assim, muito gente boa mesmo. Não posso nem falar muito porque tu descobre já quem é. Tu Não, descobre mas já quem é. pode deixar. Aí a gente corta isso aqui em off. Pode falar. Ai, Alguém que eu gente. conheço? Alguém que eu Tu conheço? vai já lá nos amigos em comuns, né? Amigos em comuns. Ai. Não, mas vamos seguir a história. E aí foi isso. Eu tive essa experiência incrível, que eu não esperava ter, mas foi muito bom. De forma geral, sabe? Foi muito bom, assim, pra distrair, pra até mesmo, assim, não sei nem te explicar, mas pra ter um momento, assim, diferente, sabe? Eu estava, vamos dizer que sozinha, há muito tempo, então foi muito bom ter alguém pra conversar, assim, lado a lado, alguém pra fazer algo junto, sabe? Uhum. A gente fez um piquenique na praia, foi muito legal. Assim, eu sentia falta disso, porque quando você tá no relacionamento de distância, você não consegue fazer muita coisa, né? Então, assim, foi muito legal, a gente ficou conversando. Fomos pra ver o pôr do sol, mas não teve pôr do sol. Mas foi um momento legal, sabe? Mais assim, de conversa mesmo, de conhecer um ao outro, de falar. Nós falamos sobre trabalho, ele é engenheiro também. Então, foi bem legal a conversa. Eita, ok. Brasileiro, Auckland, engenheiro. Já conheço alguns. Eita, Maia do céu!
Lembra que eu te falei que a Ilha Sul é muito mais bonita que a Norte? A gente só entende isso quando Nossa vai. senhora, sim, eu me apaixonei pela Ilha Sul, é incrivelmente linda, muito, muito bonito mesmo. Nossa, eu sabia que era bonito, tipo, todo mundo fala, ah, nossa, a Ilha Sul é mais bonita. Mas quando você chega lá, é outra realidade, parece que você tá dentro de um conto de fadas de tão bonito. É muito, muito bonito. Eu fiquei, ai, eu quero mudar pra cá, eu quero mudar pra cá. Eu acho que as pessoas que estavam comigo, que eles mais escutavam era eu falando, nossa, isso é muito bonito, nossa, é muito bonito, é muito lindo, é muito lindo. E porque realmente é incrível, a beleza daquele lugar ali é surreal. É surreal. Eu falei, eu já quero voltar, eu já tô com planos de voltar pra Nova Zelândia, viu? Esse ano talvez não, mas ano que vem de certeza eu estarei por aí. É, e dessa vez com a sua irmã, né? Sim, provavelmente vou levar meu irmão. Quero fazer uma viagem de campervan, né? Então, ano que vem, talvez eu vá bem mais preparada. E aí, desse passeio todo de 5 semanas, o que que você diria que foi o alto, assim? Quais foram os melhores momentos? O que que você mais gostou? Nossa, eu acho que os melhores momentos, pra te ser bem sincera, foi toda vez que as meninas que me hospedaram abriu a porta da casa dela pra mim e me dar um abraço ali, sabe? Eu acho que esse foi um dos melhores momentos. O fato de eu ter conhecido esse brasileiro também foi um dos melhores momentos. Ver as belezas da Nova Zelândia foi algo incrível, assim. Olhar as estrelas em Te Capo foi maravilhoso, que eu nunca vi tantas estrelas em um céu tão bonito como eu vi lá. Nadar nas geleiras lá da Ilha Sul foi. Nas geleiras não, na verdade era um lago que eu acho que é água de geleira, mas não tinha gelo, né? Mas estava bem frio. Então foi muito legal também. Então, assim, eu tenho muitos momentos bons, assim, que é difícil pra mim escolher só um, mas foi incrível. A viagem, eu digo assim, que foi uma das melhores viagens que eu já fiz. E olha que eu já viajei bastante, já viajei muito, já viajei pra lugares muito bonitos, mas a Nova Zelândia me surpreendeu muito, em tudo, assim, foi muito bonito mesmo. E a minha experiência lá foi incrível. Apesar de eu ter tido alguns pontos negativos, como o fato de eu ter visto o meu ex na praia, assim, Tauranga foi meio que uma parte meio assim azarada da minha história na Nova Zelândia, porque além de eu ter visto ele lá, eu também fui seguida 2 vezes em Tauranga. Eu acho que eu não te contei antes, mas eu fui seguida por indianos lá, mas nada assim sério, eu não fiquei com medo, foi só inconveniente mesmo da parte deles, né? Eu tava no Monte Manganui, tipo uma ilhazinha, sentada, relaxando, olhando o mar, e chegou um indiano lá e começou a tirar foto, assim, quando eu tava de costas, e aí eu falei pra ele que eu ia sair pra ele tirar fotos à vontade, né, da paisagem. Ele falou que não precisava, mas mesmo assim eu saí. E ele foi atrás de mim, eu fui sentar em outro lugar, ele foi atrás de mim tirar foto também nesse lugar. Na hora eu não percebi assim exatamente, mas ele tava tirando fotos de mim. E daí eu fiquei incomodada com o fato de ele ter ido pro mesmo lugar que eu. E daí eu levantei e saí. Nisso que eu saio, ele vem atrás de mim, andando atrás de mim. Daí eu comecei a andar mais rápido. E ele continuou andando atrás de mim. Aí começou a me chamar. E eu falei que, sorry, I have to go. Tipo, que eu tinha que ir. E ele começou a me chamar. E eu já andando quase correndo e ele atrás de mim. E daí ele começou a pedir foto, foto, foto. Eu até tirei uma foto com ele, mas aí depois ele queria mais foto. Eu falei, não, 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 I have to go. E aí eu tive que ser bem firme assim com ele. Falar, não, eu tenho que ir, por favor, não me incomode. Falei assim, bem mais grossa, porque ele estava sendo bem inconveniente, mas ele ficou me seguindo um bom percurso. E daí, no outro dia, eu fui encontrar uma amiga, a Silvia, que inclusive me recebeu em Wellington também, maravilhosa, Silvia é africana, mas fala português, ela é de... Oh, meu Deus do céu, de onde que a Silvia é, Jesus? Eu Angola? esqueci o nome do país. Não, não é da Angola. Cabo Verde? É... Não, não é Cabo Verde. Silvia, ela tá no grupo também de Mulheres da Nova Zelândia, conheci ela aí no grupo. Maravilhosa, a Silvia. Aí eu fui encontrar ela em Tauranga, que ela tava passando férias lá com o esposo e com os curumim dela, com as crianças. E daí eu encontrei ela, a gente ficou conversando um pouquinho ali perto da praia. E aí sentaram 2 indianos do meu lado. Eu percebi na hora que eles sentaram, mas pra mim não tinha nada, né? E daí, quando eu levantei pra ir embora, porque eu ia encontrar um grupo de brasileiros na praia, eles vieram atrás de mim. Eles foram andando todo o percurso atrás de mim. E daí, quando eles viram que eu sentei junto com o grupo de brasileiros, aí eles pararam, assim, a uns 5 metros de distância e ficaram me olhando lá. Eles ficaram por uns 5 minutos, ou talvez mais que isso, lá parados me olhando, sabe? Eu acho que eles estavam esperando para ver se eu fosse sair de lá. Mas
Foi uma coisa assim, eu não fiquei com medo nem nada, e eu sei que a Nova Zelândia é bem seguro. E não foi a primeira vez que eu fui seguida por homens, eu já fui seguida no Marrocos, já fui seguida no Egito, então já fui seguida outras vezes. E não me assustou, mas eu achei muito inconveniente. É uma situação chata, sabe? Porque só o fato de sermos mulheres, a gente já corre esse risco, né, de ser seguida por aí. Mas nem isso, de forma alguma, afetou a minha experiência, assim, na Nova Zelândia, sabe? Então, Mas Tauranga, é isso. se você vier de novo, a gente Eita, tenta ter uma experiência melhor, então, né? Tauranga, eu falei, eita, foi muito bom. A Marina que me recebeu lá foi um amor. Inclusive, você conheceu ela, né? A gente passou o ano novo juntos com alguns amigos dela, e foi bem incrível. Fiz algo que eu nunca tinha feito, que eu sempre, quando eu viajo, eu tento fazer algo que eu nunca fiz antes. E eu sempre tive vontade de fazer uma aula de surf, então um dos flatmates dela me ajudou com isso, e assim, foi muito legal lá em Tauranga, lá no Monte Manganui. Foi muito, muito legal essa aula de surf. Não consegui ficar em pé na prancha, mas foi incrível. Ele super fofo, assim, me ensinando, sabe, a surfar lá. Então foi muito legal. Foi a minha primeira vez e foi incrível. Então, Hum, overall, se sim. você tivesse o mesmo emprego aqui na Nova Zelândia, Hum. Nova Zelândia ou Irlanda? E por quê? Cara, que pergunta difícil. Olha, eu acho que se tivesse o mesmo emprego, se eu tivesse um visto de trabalho aí, eu acho que a Nova Zelândia, por questão de belezas naturais, eu acho que a Nova Zelândia é bem mais bonita que a Irlanda. Por questões de organização da cidade ser limpa. Eu sei que não é em todo lugar, mas eu estive em todas as grandes cidades da Nova Zelândia, nos centros das grandes cidades, em Auckland, Wellington, e as outras, e é bem mais limpo do que onde eu moro. Eu moro no centro de Dublin, então aqui é bem sujo, é um pouco perigoso, tem muito drogado, muito vendedor de drogas aqui, principalmente aqui na rua que eu moro. Então, e por que a Nova Zelândia também? Porque eu acho que seria algo diferente, sabe? Eu já estou aqui há quase 5 anos, e se eu tivesse um emprego mesmo, um visto, uma qualidade de vida melhor, acho que com certeza a Nova Zelândia. Hum, Apesar assim, o ponto negativo para mim na Nova Zelândia é a distância. O fato de ser longe de tudo. Eu acho que isso é o que pesa muito, o fato de eu não ter ficado aí. Porque, pra ser sincera, eu fiquei com muita, muita vontade de cair. Então, o fato de eu ter um emprego aqui, ter o meu visto de trabalho aqui e ser mais perto de tudo, eu acho que isso é ainda o que me mantém aqui. Mas, olha, não vou mentir pra você, não, mas se eu receber uma oferta boa de emprego por aí, já tô pulando, viu? com esse visto Eu de sou. trabalho, você consegue ter a cidadania, a Sim, residência, não sei? já conta para a cidadania. O meu visto de trabalho, a partir do momento que eu aplico para o visto de trabalho, ele já está contando para a cidadania. Daqui a quanto tempo você consegue? 5 anos. Na verdade, um pouco menos de 5 anos, né? Mas basicamente 5 anos. Hum. Então você provavelmente vai ficar aí até conseguir pelo menos a cidadania e depois você. Ou nunca se. Então, tudo é muito incerto, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Acho que tudo depende de muita coisa, assim, mas de uma proposta boa da Nova Zelândia, quem sabe? Não sei. Desculpa, o seu Desculpa. work visa daí, ele te prende a empresa, é um sponsored? Sim, ele me prende a empresa. Eu tenho que ficar aqui por 2 anos nessa empresa. Se eu sair, eu preciso de outro sponsor, de outra vaga. O que eu pensei foi, nós temos um colega de trabalho que ele é africano, né? Ele é da África do Sul, então ele trabalha remotamente. Ele vem para o escritório, assim, ocasionalmente, né? Mas ele mora mesmo na África do Sul. Então, o que eu penso, assim, é que vamos ver se daqui mais um tempinho, assim, a empresa eu conseguiria algo, né? Tipo assim, nem que fosse passar uns meses fora, alguma coisa assim. Se eu conseguisse esse mesmo esquema que ele, né, de trabalhar lá, nossa, eu já tava lá com a minha malinha, passeando aí pelo mundo. Já pulava pra Nova Zelândia. Opa! É, não, ou senão até, por exemplo, Ao no menos Brasil, ficava, né? tipo, 3 meses. Imagina, Sim. ganhar Ah, em não, euro Brasil não. no Brasil, tá Então, mas eu rica. não penso em morar no Brasil. Eu, sinceramente, eu não vou dizer nunca, mas hoje eu não penso em morar no Brasil. Eu sou de Manaus, eu vim de Manaus. Manaus é uma cidade perigosa, não vou mentir, o Brasil inteiro é perigoso. Claro que não são todos os lugares, mas eu já passei.
por situações que eu não quero nunca mais passar na minha vida. Eu já tive uma arma encostando na minha cabeça 3 vezes na minha vida. E assim, eu não quero mais isso. Então, assim, eu não penso em voltar pro Brasil hoje. Não, 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 não tá nos meus planos. Eu não vou dizer assim, ai, nunca vou voltar pro Brasil. Eu amo o Brasil. Se eu pudesse, todo mês eu ia lá, só pra comer o meu tambaqui, meu tacacá, que comida do norte é melhor e não acho lugar nenhum. Mas para morar mesmo, eu não tenho planos de morar no Brasil, menos não por enquanto. Então, seus planos e Não. projetos eu posso resumir de que você vai seguindo a sua vida, né? E Eu vou vamos ver seguindo. aonde Eu não vai. sou exatamente. Eu sou mais ou menos assim. Eu sou muito fácil de me adaptar. Então, assim, eu sempre digo que eu poderia morar em quase em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que talvez não na Coreia do Norte, mas eu sou muito fácil de me adaptar a clima, a lugares, a pessoas. Então, eu acho que eu quase que moraria assim em qualquer lugar do mundo. Então, eu não me vejo assim morando para sempre na Irlanda, isso é certo. Eu não me vejo morando aqui. Eu tenho pensado bastante em mudar, porque era um lugar diferente, né? E algumas coisas assim, começaram a me incomodar aqui. Então, assim, eu não descartaria a Nova Zelândia como um possível lugar para eu ir, sabe? Eu não tô dizendo que eu vou mudar para lá amanhã ou mês que vem, ou enfim, mas eu não descarto a possibilidade. Ou, de repente, até a Austrália, né? Que aí você ganha mais. Sim, tem a Austrália aí também, né? Que é do ladinho, verdade. Uhum. Para onde que esse barco vai, então, agora? Onde você está juntando seu dinheirinho para viajar? Próxima. Na próxima viagem, tem uma viagenzinha mês que vem, mas é uma viagem curta, né? Porque eu não tenho direito a férias mais. Então vai ser só uma viagem de fim de semana aqui pra perto mesmo. Eu tô indo pra Suécia, vou fazer uma viagem com a minha irmã. Então vai ser só uma viagem assim, bem rápido mesmo, porque tô quebrada. Mas é isso. E depois eu vou guardar um dinheiro, porque eu quero trazer minha mãe pra cá, né? Pra passar o Natal aqui. Então provavelmente ela venha pra cá em final do ano. Então acho que essa vai ser a viagem mais longa que eu faço esse ano, assim, viajar com ela, né? Mas enquanto isso, eu vou fazendo viagens curtas mesmo por aqui pela Europa, Europa. que é mais pertinho e é mais barato, né? Que chique. Muitíssimo obrigada por ter Eu aberto que o seu agradeço, coração, Maia. ter contado um pouquinho dessa sua aventura e eu me sinto honrada de ter sido parte dela também. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por ter me recebido. Você, os seus curumins e também todas as meninas que me receberam. Como eu falei no post que eu fiz, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque, assim, vocês abriram a porta da casa de vocês para uma estranha e me receberam tão bem, como se eu fosse da família, me proporcionaram coisas maravilhosas, momentos maravilhosos, tiraram tempo do dia de vocês para me receber, para me mostrar algo da cidade de vocês. Você, principalmente, eu falo que você é uma Mulher Maravilha. Não sei como você dá conta de fazer tudo isso. Não sei mesmo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque ter 3 curumim, fazer um negócio da rádio, ter um emprego fodástico, tocar em banda, dançar, sambar, pular. Nossa Senhora, eu não sei como você arranja tempo pra tudo isso. No meu post até coloquei lá que você é a verdadeira Mulher Maravilha. Que um dia eu quero ser igual a você, porque não sei, não aguento esse papo todo, não, ó. Eita, nós, viu? Não, mas de verdade, Mas foi é uma honra isso. minha. Uma honra minha ter recebido Obrigada, você. viu? E fico na torcida para que esse coraçãozinho te guie para o lugar certo sempre, que você tenha um sucesso Sim. profissional Também muito está. grande. E te admiro Obrigada. de verdade, assim, de coração, porque eu sei que sendo Obrigada. mulher não é fácil. A gente tem muito homem que vai falar assim: ah, é só você arranjar um cara, um cueca aí para te bancar. Eu sempre falo que eu não conseguiria ser dependente de homem nenhum. Eu gosto muito da minha liberdade, de ter o meu próprio dinheiro. Claro que às vezes a gente passa um perrengue aqui, um perrengue ali, mas não consigo me ver sendo dependente de uma outra pessoa. Eu sempre trabalhei desde quando tinha 13 anos, então assim, minha vida é trabalhar, então assim, eu trabalho duro para conseguir, para alcançar o que eu tô alcançando, sabe? Então não tem essa de homem me bancando, não, e nem vai ter. Não acredito que vai ter. Muito bem. Mas é Então, isso. Por quem mais mulheres possa. independentes no mundo. É, não, e não tem problema da gente ser independente, né? Não é nem essa coisa toda do feminismo extremo, né? De... Não, Não, eu mas, gosto que eles paguem jantar pra mim, claro que eu gosto. Tipo, o gatinho, a pessoa de Auckland, Auckland,
Ele me levou num restaurante maravilhoso, ele me levou no Sky Tower, e assim, foi uma surpresa. Assim, eu não me deslumbro com coisas de luxo, nada fancy, mas assim, foi uma surpresa dele ter me levado lá, sabe? Ele ter feito todo assim, o mistério, a surpresa, e assim, ele foi muito fofo, gente. Eu falei, esse homem só não é perfeito porque ele mora na Nova Zelândia e eu moro aqui. Se os dois moram perto, aí o negócio ia ficar bom. Mas foi incrível, assim, então. Eu não tenho essa de ser, ai, quero que um homem não pague as coisas. Se quiser pagar, paga. Se quiser dividir, a gente divide. Se tiver que eu pagar, eu pago. Eu gosto da parceria, sabe? Eu acredito que para um relacionamento dar certo, tem que existir a parceria, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Ô, louco, gente, vocês viram que novela mexicana, né? Nossa senhora, eu não conseguiria ver um final melhor pra essa história, não. Quer dizer, de repente ela poderia. Não, deixa quieto. Mas enfim, galera, se vocês estivessem numa situação como ela, você também cancelaria a viagem ou você viria pra cá? O que você faria? E se você pudesse escolher entre Irlanda e Nova Zelândia, onde você ficaria? Ou nenhum desses dois países, você prefere algum outro lugar? Comenta, eu quero saber. É muito interessante a gente ter opiniões diversas, né? E aliás, falando em opinião, conversas, etc. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, agora é a hora. E se você quiser também contar a sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, agora TikTok também, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e todos os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que ela esteja no mundo. Ah, e se você ainda está assistindo a gente até aqui, eu vou deixar aqui, ó, outras experiências de vidas, outras sugestões que de repente podem ser interessantes para você assistir também. Vai lá e me conta se você gostou de alguma também. Um grande abraço, Kia Kaha e Kakitiano!